seria uma benção. Eu tava analisando esse caso da Jovem Pan, né? Veja, o que aconteceu com a Jovem Pan? A Jovem Pan, os proprietários da Jovem Pan, eles têm algum intuito golpista? Eles não têm nenhum intuito golpista. Eles não têm. Eles não acordaram um grupo de comunicação de décadas, dos mais tradicionais do Brasil, falou, não, vou dar um golpe de Estado. Ninguém tava com isso na cabeça. O pessoal simplesmente deu um espaço para um campo político que era minoritário, e aí incorreram no canto da sereia. A audiência era maravilhosa. Por quê? Porque boa parte do Brasil queria, não apenas um golpe de Estado, mas amava o Bolsonaro. E o Bolsonaro estimulou as pessoas também mediante a ideia do tipo, aquela ideia imparável, o Bolsonaro não vai perder a eleição. Sabe, o Bolsonaro vendia isso. Não acredita na pesquisa, anda na rua, pô. O povo tá comigo, 80%. A eleição de 18 foi roubada já, porque eu ia ganhar com 80%. Ele ficou inventando essa conversa mole e foram naturalizando esse papo furado. Então o que acontece? O Bolsonaro foi deixando bombas, né, bomba relógio, em todos os lugares. Então ficou uma bomba relógio lá na PAN. Eram aqueles influenciadores que fizeram isso. A gente vê a bomba relógio no parlamento. Todos os deputados federais que foram eleitos e que estavam envolvidos direto ou indiretamente com o que aconteceu dia 8 e com o discurso golpista do Bolsonaro. Todos os outros que se envolveram naqueles rolos envolvendo vacina e também o discurso do Bolsonaro durante a pandemia. Eu nem estou listando a turma do Centrão, eu nem estou listando o escândalo de corrupção que aconteceu no Ministério da Educação. Eu só estou fazendo aqui um apanhado geral da naturalização do absurdo que o Bolsonaro fez. E ao fazer isso, o Bolsonaro manietou todos os instrumentos de ação da direita, a ponto da gente estar com rede social sobre risco, com a maior emissora de rádio e de televisão fechada de notícias do Brasil em risco, sem parlamentares pra atuar, porque assim, aquele monte de bolsonarista eleito e nada é a mesma coisa. Todo dia você descobre, assim, toda semana, pra ser justo, toda semana você descobre um novo parlamentar bolsonarista correndo o risco de ser caçado por alguma besteira que fez ou falou. Toda semana é um cara novo. E aí quando você coloca isso em perspectiva, você fala, pô, qual a utilidade desse homem pro nosso campo político? Esse cara tem, assim, ele tinha que se declarar inelegível simplesmente porque esse cara, se ele tem algum tipo de amor pelo país, ele tinha que dizer que esse cara é o maior câncer que a gente já teve. O Bolsonaro é uma merda que surgiu no caminho e a gente não consegue se curar disso, não consegue sair do caminho. Aí eu fico vendo assim, gente, não, mas o Bolsonaro era importante. O Bolsonaro tem que desaparecer, esse cara tinha que sumir. O Paulo Matias falou que o Bolsonaro tinha que pegar junto com o Lula aquele submarino e aí sumirem lá por uns anos. Eu vou falar um negócio, tá? Assim, adoraria que os dois sumissem. Se sai agora já o Bolsonaro, pelo menos a gente consegue enfrentar o Lula. Porque nem isso a gente tá conseguindo fazer. A gente não consegue enfrentar o Lula do jeito que tá. Ian Garcês. Bem, tem um fato novo nessa história. Eu acho que o único fato novo não comentado, que o Bolsonaro foi a público, dentre outras coisas, dizer que ele tem uma bala de prata. Que ele tem uma bala de prata contra o julgamento. E eu acho que esse fato é muito interessante, porque a gente não acompanhou na política, durante os desdobramentos do impeachment e tantos outros momentos, a famosa bala de prata. Bala de prata é um mito da política brasileira de que haverá algum conhecimento a ser desperto. Alguém chegará com alguma notícia, alguém chegará com algum milagre e reverterá uma situação incorrigível. Durante o impeachment da Dilma Rousseff, nós sempre ouvíamos algumas das balas de prata, eu acho que mais engraçadas da nossa vida. Dentre as quais as dos caminhoneiros. Os caminhoneiros chegarão, eles pararão o país e eles vão derrubar Dilma Rousseff. Uma outra que era muito boa também. Virão os lutadores de UFC ao Congresso Nacional. Clássico. Você recorda dessa? Lógico. Os lutadores de UFC Brasil. Eles virão ao Congresso Nacional e eles vão dar um basta nesse besterol tudo. Isso circulava pelas redes sociais em 2015. Sim. Acreditem vocês ou não, o tamanho das aberrações. Não é? E os navios dos árabes lá? Dos Também. E eu acho que o cume foi quando, eu me recordo lá, no final de 2015, eu ouvi de um militante na frente do Congresso Nacional. Não, agora está resolvido. Estamos salvos. Já estão na estrada os lutadores de UFC em cima dos caminhões. Acreditem, amigos. A história da política brasileira é feita de muitos mitos e aberrações. Mas sabe o que é engraçado? No Paraná tinha um lutador do UFC que fazia campanha em cima de um caminhão mesmo. Tinha, claro. Não, todo absurdo na política brasileira tem o seu lastro de realidade. Porque a realidade, ela é sempre mais mítica do que qualquer invencionice absurda que alguém possa conceber. E é claro que, para além dessas balas de prata, eu acho que talvez o maior gerador de balas de prata, de histórias fantasiosas sobre política brasileira, foi, é claro, o golpe de Jair Bolsonaro.
As 72 horas. Sim. As fotos de canetas contra lápis. Lembra da caneta? A caneta. Essa caneta é poderosa. Essa caneta é poderosa. Cara, o Bisotto postou outro dia, o Metrópole soltou, mas se alguém quiser, vai lá, acha os tweets do Bisotto, acho que é lá do fim de semana. A gente acaba esquecendo, uma pessoa, o Metrópolis, ou alguém compilou os melhores momentos dos patriotas sendo ridículos. E não era, assim, melhores momentos de discurso de ódio, não, era apenas eles sendo ridículos. Cara, aquilo estava acontecendo, Ian. Sim. Assim, as pessoas rezaram pra um pneu, as pessoas acreditaram que o Alexandre de Moraes foi preso. Sim. Assim, as Nossa, pessoas, as elas entravam em... comemorações públicas nas portas de quartel, porque o Alexandre de Moraes teria sido supostamente preso. Foram várias. Então, assim, ia um cara mentiroso, o cara subia na frente deles, na maior cara de pau, lia no celular uma notícia que não existe, que ele devia ter recebido numa corrente, e dane-se! Não importa. Mas por quê? Porque todos os meios de comunicação não eram verdadeiros, não eram bolsonaristas. Você via uma grande conspiração mundial e global. Às vezes ele citava a fonte, só desculpa te interromper. A Alexandre de Moraes, o cara cita que viu no R7, que é da Record. Às vezes até a fonte era falsa. Mas eu acho que surpreende, é claro, quando o povo realiza manifestações de ingenuidade como essas. Mas não se compara de modo algum quando o presidente da República, que é o representante do povo, faz essas mesmas demonstrações de absurdidade. Esse aqui?